Eu queria entender o borderline. Meu namorado e eu quero entender mais sobre o assunto. Eu também tenho curiosidade de entender sobre o borderline, porque na minha visão, né, o borderline há muito tempo atrás, bom, não sei, eu posso estar falando bobagem, né? Mas no meu senso comum, o borderline era muito entendido que era um transtorno que acometia mais, um transtorno de personalidade, né? Que acometia mais as mulheres do que os homens, né? Se não me engano, na psiquiatria tinha isso, na psicologia tinha isso, mas depois foi entendido que ambos podem ter, etc. Vamos perguntar sobre isso. Bom, vamos chamar meu convidado? Adriana, tira o zoom da câmera, gentileza. Pode vir pra cá, Tariana! Buenas noches. Boa noite, como você tá? Tô muito bem, muito obrigada. Tá bem? Poxa, obrigado você por ter aceitado o convite, viu? E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre saúde mental e sobre mente no geral, né? Antes da gente começar, eu quero perguntar, quem é Tariana? Tariana Rocha é uma terapeuta, treinadora, mentora de terapeutas que trabalham no nicho da relação tóxica, ajudando pessoas que se envolvem, estão querendo se libertar de relacionamentos tóxicos, sejam eles familiares, sejam eles com... Ah, tá. Sejam eles familiares, sejam eles relacionamentos amorosos, com amizade. E também temos uma lista de terapeutas que estão abertos a tratarem as pessoas com as ditas personalidades antagonistas. Então, sim, tratamos narcisistas, tratamos pessoas muito sintomáticas borderlines, pessoas inclusive no espectro antissocial, histriônicos, bem como codependentes, neurodivergentes. Eu vim de um histórico pessoal onde eu cortei contato com a minha mãe, que é narcisista. Narcisista. Sim. E eu vi na época que não tinha informação sobre esse assunto e eu via que os profissionais se sentiam muito desconfortáveis ao falar sobre mãe e pai. E aí eu queria repassar para as pessoas informações que salvaram a minha vida. Então, grande parte do meu trabalho começou com essa validação da experiência das pessoas que estão lidando com mãe e pai, que estão nesses espectros de personalidades mais controladoras, antagonistas, que acabam adoecendo as pessoas que estão por perto, porque é muito confuso a gente se validar, a gente se sente um monstro, e eu queria passar para as pessoas como é que a gente se liberta disso, como é que a gente lida com isso. Então hoje eu tenho um canal de YouTube, Instagram, enfim, o meu foco agora, além de ter desestigmatizado essa questão familiar, é trazer esperança para as próprias pessoas que estão nesses espectros e que queiram se tratar. Do narcisismo. Todos esses que são estigmatizados, né? Estou num processo também de aprendizado da melhor forma de fazer isso. Então, existem algumas pessoas, particularmente jovens, no espectro narcisista, borderline, que era considerado intratável, tá? Nos anos 90. O borderline. Era o narcisista dos anos 90, era o monstro que não tinha como tratar, entendeu? Hoje tem um monte de terapia específica para borderline, né? Que a gente possa, sem romantizar nada, e empoderando os sobreviventes, que a gente possa criar um espaço para todo mundo que vai se percebendo nesses espectros, para perceber que com muito esforço, mais esforço do que a gente imagina, tá? Mas com muito esforço, a longo prazo, melhorias são possíveis. O borderline, ele é um transtorno que ele é muito difícil de ter o diagnóstico, né? Ele é um transtorno que é muito confundível com outros transtornos, é um transtorno que tem um diagnóstico meio dúbio, não é tão claro quanto eu imagino a psicopatia. Como saber se eu sou borderline? Como que é o diagnóstico do borderline? Tá, então assim, na verdade, nenhum desses transtornos e transtornos de forma geral não são tão fáceis de diagnosticar, tá? A realidade é que demora anos para você ir percebendo um paciente e fazer uma boa anamnese de vários acontecimentos que vão colocando a pessoa nesse canto ou naquele canto. E por que eu estou falando isso? Muita gente que, por exemplo, é diagnosticado com depressão, descobre que isso tem a ver com, na verdade, uma neurodivergência não tratada. Então, a primeira predisposição para a depressão foi uma neurodivergência num ambiente torto.
né? Então, borderline tem características específicas que eu vou mencionar daqui a pouco, mas é muito importante entender que a gente está se movendo distante dessa ideia de que essa categoria de transtorno não conversa com aquela categoria que não conversa com aquela categoria. Na realidade, quando você percebe seres humanos, a gente percebe que essa pessoa tem uns traços que podem incluir uns traços daquele transtorno que é parecido, que pode incluir traços daquele outro transtorno. Então, isso acontece em várias áreas. Por exemplo, neurodivergentes, antigamente a gente achava autista tá para lá, TDAH tá para cá. Hoje nós sabemos que é extremamente comum uma pessoa autista ter traços ou diagnóstico de TDAH e uma pessoa TDAH ter traços ou diagnóstico de autismo, como pode envolver também superdotação, como pode envolver bipolaridade. No caso, por exemplo, de transtornos psicóticos, em vez de é transtorno esquizoafetivo ou esquizofrenia, nós entendemos que a pessoa pertence a um grupo que contém vários transtornos que envolvem sintomas psicóticos e ela pode ter uma mistureba de sintomas. No caso borderline pertence a um grupo de transtornos de personalidade que são muito estigmatizados, e eu estou aqui para a gente pensar sobre isso de uma forma diferente enquanto a gente se protege. A gente não pode romantizar. Então, o borderline pertence ao grupo B dos transtornos de personalidade, que inclui os narcisistas, os histriônicos e os antissociais. Também tem o grupo A e o C, e borderline, como esses outros transtornos, também podem ter traços do grupo A ou do C. E também, diante de gatilhos mais fortes, pode parecer que uma pessoa que tem um diagnóstico migra para outro, mas o que está acontecendo é que uma parte da personalidade dela, diante de um forte gatilho, assume uma posição muito mais intensa numa tentativa de proteger a personalidade contra uma dor. Então, borderline costuma ter quais sintomas? Lembrando que é tudo misturado na prática, tá? Borderline é marcado, acima de tudo, por desregulação emocional, gatilho forte de abandono, um enorme vazio, dificuldade de regular a raiva, ok? Um senso de identidade instável. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala desregulação emocional, nós estamos falando sobre pessoas que têm um sistema neurológico muito sensível, de forma que quem está de fora vendo aquela reação pensa, nossa, que drama. Mas a pessoa internamente, de fato, está sentindo aquilo. Ela está sentindo uma resposta emocional que a sobrecarrega de tal forma que, quando ela tem esse gatilho, ela pode ter várias partes da personalidade que fazem coisas diferentes para lidar com essa intensidade absurda. Algumas pessoas borderline viram toda essa intensidade para si e podem se fazer mal. Então, algumas, não todas as pessoas borderline se cortam. Algumas, não todas as pessoas borderline começam a ter gatilhos de autodestruição, que pode ser com droga, pode ser com comportamentos desenfreados e impulsivos. E algumas pessoas borderline externalizam esse comportamento. É como se uma parte da personalidade dela, ao se sentir profundamente injustiçada numa relação interpessoal, falasse, peraí que eu vou proteger a gente. E nesse estado de intensa raiva, a pessoa borderline que externaliza, nem todo borderline externaliza essa raiva. Alguns voltam só para si, alguns fazem as duas coisas. Mas nesse estado, para quem externaliza, a pessoa pune duramente quem está por perto. E quem está por perto não está entendendo a intensidade da resposta dela. Então, quem está por perto, da mesma forma que a pessoa borderline se sente injustiçada, pois ela sente tão intensamente o gatilho, a pessoa que está por perto também se sente injustiçada, porque eu não estou entendendo por que você está reagindo dessa forma tão intensa. Ela demora mais para se regular. Ela mesmo se regulando, muitos borderlines que não aprenderam a regular suas respostas emocionais, porque eles conseguem, com técnica, com terapia,
Eles conseguem muito mais do que eles acham que eles são capazes, tá? Com muito esforço, borderline vira toda essa intensidade para sua transformação e é capaz do nível de cura e recuperação que nem eles acreditam que eles são capazes de ter. É mesmo? Sim. É possível curar o borderline, Não, então? não é. Quando eu digo cura, eu usei a palavra cura, mas eu digo cura como um processo eterno. Não como a pessoa chega num ponto lá onde ela não tem mais as dinâmicas internas. Então, quando a gente fala sobre processo de cura ou tratamento, a gente está falando que a pessoa continua com dinâmicas internas que são a razão por trás dos comportamentos. Mas ela passa a ter uma presença de espírito tão forte que agora a parte da personalidade dela que toma conta de tudo isso não são mais as partes caóticas desreguladas, é a parte adulta. Então, ela tem a intensidade interna, ela tem o gatilho de abandono, ela tem a instabilidade na autoimagem, que vai mudando com o tempo, mas agora ela tem uma parte adulta que fala, não, peraí, eu aprendi a pausar antes de falar com a minha irmã, com minha mãe, com meu filho, com meu namorado, com minha namorada. Então, ela aprende nessa pausa a criar um espaço entre a reatividade, que acaba destruindo a ela, que pode ser homem, tá? Pode ser qualquer gênero aqui, e também a resposta que ela costuma ter, que acaba, criando ciclos de autossabotagem, porque o que borderline quer é um acolhimento, é uma compaixão, é que o outro entenda o seu mundo interno. E os comportamentos da pessoa border, quando ela está muito ativada, acabam afastando exatamente essas coisas que ela quer, né? Então, assim, é isso que eu queria falar para as pessoas. Eu queria que as pessoas separassem o conteúdo interno que todos nós temos, que ninguém pediu para ter. Ninguém pediu para ser borderline ou autista. Ninguém pediu para ter depressão. Ninguém pediu para ter as coisas internas que fazem a gente externalizar comportamentos que nos sabotam ou sabotam os outros. Mas eu quero que as pessoas entendam que aquilo que a vida nos deu, a gente não tem escolha. Mas a gente tem escolha com treino 1% ao dia, perdoando-se pelo resto. A gente tem a escolha de aprender a lidar com isso. Então, para pessoas que têm pensamentos destrutivos, até ideação homicida, pessoas que têm muita escuridão, muita dor dentro de si. Isso não é uma falha pessoal, não é um fracasso, entendeu? A gente pode aprender a lidar. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam. Você não é culpado pela sua depressão, você não é culpado pelo seu transtorno de personalidade. Mas você vai ter que fazer um esforço, filha da puta, para você aprender a lidar com isso. E a gente pode passar muito tempo falando, mas a vida é injusta, mas meus pais foram injustos. E é válido isso, sabe? Existe uma dor legítima aí. Quanto mais tempo a gente passa nisso, em vez de aceitar a realidade tal qual ela é, menos tempo a gente passa em adquirir as habilidades onde a gente vai transformar a nossa vida e conseguir resultados que, com a nossa mente pequena, depressiva, doída, a gente não consegue nem imaginar. Então é isso. Povo, se vocês se identificam com qualquer coisa que a gente vai falar aqui, isso não é um fracasso pessoal. Tem um lugar na sua personalidade, que é a sua parte adulta, a sua parte sábia, que com muito treino, quanto mais você se conecta com ela, mais ela se torna a parte dominante da sua personalidade. E ela quer dar para você muito mais do que a sua mentezinha doída, traumatizada consegue imaginar. Quanto mais você entrega para essa versão futura sua, transformada, que existe dentro de você, a administração das suas questões internas, mais ela te dá, só que vai doer. Vai doer, vai ser mais esforço do que você imagina, mas você também vai ter muito mais ganho do que você imagina, então... É muito difícil, mas vale a pena, né? Porque as pessoas que têm o transtorno de borderline, você faz o outro sofrer, né? Só que a pessoa sofre muito também, né? Não é como o
um narcisista, que eu imagino que ele tem uma certa... uma falsa resolução consigo próprio. Porque ele não assume muita culpa, ele vive mais tranquilo. O borderline não, o borderline se culpa muito do que ele faz, né? Quando sai do impulso, né? Quando sai da impulsividade, ele desce e fala, caramba, cara, olha o que eu fiz. Às vezes tive uma crise aqui, destruí a casa e tudo mais, né? Quando a pessoa é só borderline, e aqui eu vou colocar um parêntese, muitos borderlines podem ter traços narcisistas e tem, particularmente um perfil de narcisismo chamado narcisismo vulnerável, tá? Mas não é todo borderline. Quando ela é só borderline, ela é absolutamente destruída pela culpa. Por isso que muitos borders viram a raiva contra si, sabe? Como forma de punição. No entanto, é por isso que eu falo, vamos desestigmatizar, senão a gente chega a conclusões falsas e artificiais que não ajudam as pessoas que estão buscando ajuda, que têm condições estigmatizadas. Então, por exemplo, tem-se uma falácia no Brasil de que borderline não pode ser narcisista. Isso não existe. Existem vários perfis, que não te falei que a pessoa pode ter traço disso, daquilo outro, ou até comorbidade, o duplo diagnóstico. Mas isso não é a mesma coisa que falar que border é narcisista. São condições diferentes. Você vai encontrar border que não é narcisista, tá? Mas quando o borderline tem traço narcisista, costuma ter um traço específico, que chama-se narcisismo vulnerável. Narcisismo vulnerável está associado a uma paralisia diante da vida, onde a pessoa se sente tão incapaz de encarar os desafios da vida, que em vez de assumir que ela está deixando de agir, ela entra num mundo de fantasia, onde ela fala, mas é culpa do mundo, mas é culpa do outro, mas é porque a vida é injusta, é porque eu tenho a genética errada. Então é tão doloroso a pessoa perceber que ela está causando aquelas situações repetitivas da vida dela, que ela tem muito essa distorção cognitiva da vitimização. E quando o borderline tem narcisismo, muitas vezes tem outros traços narcisistas que pode ter também. É esse lugar de, caramba, mas tu sabe a vida que eu tive, cara? Pelo amor de Deus, olha ao meu lado. E para deixar muito claro, a dor da pessoa é válida. O que não é válido é o comportamento que ela externaliza. Você entendeu? Entendi. Como a gente pode separar essas coisas? O tratamento é muito voltado aos comportamentos danosos do que a parar de sentir, a parar de ser como é. Porque tipo assim, como eu falei, as respostas emocionais que a gente tem, elas estão fora do nosso controle. O que a gente faz é reagir a essas respostas emocionais. Com o tempo, quanto mais a gente aprende técnica de regulação emocional, mais a gente consegue fortalecer aquela parte do cérebro que consegue se distanciar daquela dor, barrar atitudes autodestrutivas e impulsivas e assim conseguir resultados melhores. Mas tipo assim, cara, é válido que a pessoa tenha um sistema neurológico hipersensível, não pediu para ter isso. É válido que a maioria das pessoas borderline tem trauma na infância, cara. Uns traumas às vezes horripilantes, difíceis de até ouvir, sabe? Isso não é culpa dela, ela tem razão. Mas assim, a realidade é o que ela é, não o que a gente gostaria que ela fosse. E dói muito chegar nesse lugar de raiva contra a vida, para quem é religioso, raiva contra Deus. E raiva contra si, contra a família. Tipo, caraca, que injusto, cara. Porque logo eu. Só que quanto mais cedo a gente chega nesse fundo de poço, de preferência com assistência terapêutica especializada, tá? Em muitos casos com um tratamento aí psiquiátrico junto, ok? Quanto mais a gente entende que esse fundo de poço é um lugar a partir do qual a gente pode entender. Tem o depois do fundo do poço, que é quando a gente fala assim, tá bom, agora eu aceitei. E eu vou trabalhar com o que eu tenho, onde eu tô, agora. Porque é a única coisa que eu posso fazer. E se você faz seu 1% ao dia perdoando-se pelo resto, isso tem um efeito cumulativo inacreditável a longo prazo, tá? Então, assim, eu tenho pacientes borderline, eu tenho amigos borderline que tinham data marcada para se auto-aniquilar. Porque a pessoa não aguentava mais estar no planeta Terra, você entendeu? E a pessoa não tem mais isso. Não estou falando que em nenhum momento não vem aquela depresinha, mas a pessoa não chega naqueles gatilhos emocionais que chegavam a fazer com que ela rompesse com a realidade. Às vezes, algumas pessoas border têm
tem um gatilho emocional tão forte que ela entra numa ideação persecutória onde ela está na psicose já. Então, ela começa a te acusar de um monte de coisa que você não fez, porque ela tá vendo o inimigo em tudo que é parte. Então, eu já vi pessoas conseguirem, já estão há anos sem ter esses tipos de gatilhos, sendo que era parte da vida da pessoa, através de um esforço inacreditável, tá? Mas que, como eu falei, tem esse efeito cumulativo a longo prazo. Você entendeu? Bacana. Então, você que tem transtorno de borderline, vale a pena você buscar tratamento porque tem como ajudar muito, né? Ô, Adriano, pode virar um pouco a câmera para direção Tariana ali? Ô, Tariana, mas agora uma outra... Um pouquinho mais, aí boa. Não, um pouquinho menos. Um pouquinho menos, aí boa. Agora uma outra pergunta. E quando não... Você falou muito para a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, né? E quando não é a pessoa que tem um transtorno, mas é a pessoa que está lidando com alguém que tem transtorno? Por exemplo, se eu me relaciono com uma namorada que tem transtorno de borderline, que conselho você daria para essa pessoa? Porque às vezes é muito difícil também se relacionar com essas pessoas, né? É muito difícil. São muitas... Às vezes o relacionamento é carregado de muitas brigas. O borderline ele tem muito essa... Ele é muito propenso a cometer suicídio também, né? A autodestruição e tudo mais. E, claro, que a gente ama a pessoa, a gente fica muito... É uma guerra, às vezes, que você está vivendo de ver a pessoa que você ama atentando contra a sua própria vida. É terrível, né? Ou por uma mãe que tem um filho borderline, ou mesmo por um filho que tem uma mãe borderline, ou um pai borderline, um namorado, namorada. Quais conselhos você daria para a pessoa que está lidando com alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Tá, eu vou falar uma coisa que cada pessoa vai interpretar do seu jeito, tá? Então, assim, tanto para a pessoa que tem a condição, quanto para quem está lidando com ela, a pessoa tem que se fortalecer o máximo possível. Então, se você convive com uma pessoa borderline, você provavelmente vai se beneficiar de uma terapia também, tá? E o que eu quero falar com isso? Nós temos diferentes casos de pessoas borderline. Nós temos como amigo meu, alguns pacientes meus que queriam ardentemente passar por esse processo de transformação. Com essas pessoas, se a gente tem energia mental e saúde para isso, porque eu posso desejar que você passe pelo seu processo de transformação, mas eu já estou em depressão e não aguento mais. Eu já estou usando droga para aguentar, essa relação está me fazendo muito mal. E eu tenho obrigação biológica de sobreviver. Então eu tenho o direito de escolher a minha vida e não a sua. E isso é difícil de falar. Então a primeira coisa que eu convido as pessoas a refletirem é, independente do diagnóstico com o qual você esteja lidando, você tem saúde mental para aguentar isso ou você vai por água abaixo daqui a pouco, se você não se cuidar. Nós não conseguimos, não faz sentido salvar o outro e a gente morrer por dentro. A empatia tem que ser limitada. E a empatia limitada ensina o outro que ele tem que fazer a parte dele, tá? Que ele é mais forte do que ele imagina. Então, tendo essa saúde mental, não, cara, eu consigo passar por esse processo, sabe, com meu irmão, minha mãe, meu pai, meu filho, minha namorada, meu namorado, seja lá o que for. Aprenda sobre a condição, estude a condição, faça a sua terapia, esteja muito claro com relação às suas necessidades e seus limites e não aceite menos. As pessoas confundem o que é empatia. Empatia não é passar pano e deixar a pessoa ficar no lugar de comportamentos desadaptativos, sendo que ela tem uma baita resiliência dentro dela. E se ela passar pelo processo, ela vai se olhar com orgulho no espelho de tanto respeito que ela ganhou por si mesma, porque ela aprendeu a lidar consigo mesma. Quando a gente vê uma pessoa que tem a capacidade de aprender a se regular, a fazer a terapia, a assumir responsabilidades, e a gente trata ela como, ai meu Deus, eu vou deixar você passar por cima de mim, porque você é tão frágil. A gente não está reforçando que ela tem essa resiliência sim. Então, em vez de falar, ai meu Deus, eu vou deixar ela e ele agir assim, eu que me lasque. Não, a gente fala assim, meu amor, você é muito importante pra mim e eu não sei se tu acha, se tu entende o quanto tu é forte, cara. Tu tá vivo até hoje. Eu quero que tu saiba que tu é capaz de aprender a regular essa resposta emocional. Mas quando você age dessa forma, eu sinto profunda tristeza. Porque eu quero estar do teu lado e assim não dá. Então, quando você estiver assim, eu já vou te avisar agora que eu vou levantar e eu vou te dar o espaço para você perceber que você consegue se regular. Eu tô aqui e eu acredito em você.
E você coloca o limite. E você deixa a pessoa aprender a se regular. Você deixa a pessoa... Senão, algumas pessoas vão consumir horas diárias do seu tempo, porque elas não conseguem sair daquele looping. E a gente não quer que as pessoas fiquem nesse local se elas têm a capacidade de, com o tempo, 1% ao dia, perdoando-se pelo resto, ganharem resiliência. Quem deseja isso ao outro, cara? Eu sei que dói, rasga a nossa alma, particularmente quando a gente acha que a pessoa a qualquer momento vai se autoaniquilar. E gera uma baita culpa na gente que está por perto, porque, pô, cara, eu sou a única pessoa mantendo essa pessoa viva. Então, eu acho que eu não tenho escolha se não ficar aqui. Então, é muito importante falar com a pessoa a partir desse lugar de eu acredito em você, eu tô vendo a tua força, olha tudo que você conseguiu até agora, tu vai conseguir isso aqui, e eu quero que a gente continue juntos, mas eu não consigo te ajudar a partir daqui. Você vai ter que fazer essa parte. E aí, a pessoa normalmente dá um surto lá, né? Porque ela se sente abandonada, cara. Ela se sente injustiçada, mas aí as pessoas que estiverem propensas a passarem por esse processo, porque elas percebem, nossa, peraí, parece que a pessoa age de forma amorosa, dói muito que ele ou ela não fique aqui me regulando, mas eles sempre me estimulam para crescer e os comportamentos concretos dessa pessoa com relação a mim são comportamentos de apoio, né, de me inspirar. Cara, eu vou fazer por onde, sabe? E a pessoa vai lá e ela corre atrás, ela passa pelo processo. No entanto, o que acontece? A gente tem que lidar com a nossa dependência emocional, a nossa crença de que ninguém vai nos amar, a nossa crença de que a gente não consegue coisa melhor, a nossa neurodivergência não tratada que precisa de intensidade, não se assume, então só vai entrar em relacionamento tóxico, porque a partir do relacionamento tóxico a gente sente alguma coisa. Tem um monte de coisa que acontece aí. E a gente tem que bancar, saber que a gente pode perder essa pessoa, porque ela pode não querer passar pelo processo. E se ela não passar pelo processo, a gente vai, adoecer ao lado dela, e ela também.